do versículo 19 ao versículo 29. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo final. Meus queridos, a palavra de Deus, conforme registrado pelo evangelista Lucas, também, lá no capítulo 19, versículo 30, diz algo que deve ser conhecido por todos nós como de grande relevância. Observemos o que diz esse único versículo para associar a mensagem ao texto que nós lemos lá do evangelista João, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou aquele que havia se perdido. Meus queridos, esta é a mensagem mais preciosa que as Escrituras Sagradas têm a nos mostrar, a nos revelar. Porque, como perdidos, como desorientados, como sem pessoas sem esperança, conforme a primeira citação de Jesus aqui registrada por João, pessoas mortas, e na explicação do apóstolo Paulo sobre esse tipo de morte, mortas nos seus delitos e pecados, Jesus Cristo veio para salvar, para dar vida, ressuscitando a pessoa do seu estado de morte. É muito importante saber isso. Esta é a ressurreição da vida. Morto no delito e pecado, mas revivido, nascido de novo, como você preferir dizer, mas como aquele que foi alcançado por Jesus, ouviu a voz de Jesus e, sensibilizado pelo Espírito Santo, atendeu esse chamado. Como isso é importante para nós, irmãos, como isso é relevante. A pessoa pode escolher religião, pode escolher igreja, pode escolher comunidade, pode escolher liturgias diferentes, as pessoas podem escolher estar onde quiserem, mas algo muito maior do que a escolha da pessoa na sua liberdade religiosa está o chamado de Deus, a graça irresistível manifestada na vida das pessoas. Como é libertador, como foi libertador para mim, para você, quando um dia ouvimos a voz de Jesus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e recebam o meu alívio. Quando estávamos lendo Isaías capítulo 6, me veio à memória um momento em que eu tomei uma grande decisão na minha vida. Nasci no Evangelho,
Meus bisavós já eram presbiterianos, já eram cristãos, já eram pregadores da palavra de Deus, evangelistas. Meus bisavós abriram muitas igrejas, então vem de uma tradição cristã de longos anos. Meus bisavós, meus avós, meus pais, nasci e fui criado no Evangelho. Mas teve um dia, e nesse dia, eu segui num acampamento para jovens e adolescentes, e lá o pregador trabalhou muito o texto de Isaías. E naquele dia, duas coisas importantes aconteceram na minha vida. Eu fui tocado pelo poder maior do que a minha juventude, do que a minha teimosia, do que a minha opinião pessoal. Algo sobrenatural aconteceu. E ali eu tomei uma grande decisão: seguir os caminhos do Senhor. Isso foi logo no primeiro dia de preleção dos 3 dias de acampamento. No terceiro dia, para terminar a pregação, a sequência de mensagens, o pregador ou o preletor, ele falou do chamado de Deus para o ministério. E esse texto de Isaías também foi lido. E eu me lembro de ali, em lágrimas, totalmente tomado por algo que não era a minha razão, eu decidi honrar o chamado de Deus para seguir no ministério. Era muito jovem, menino, mas algo de Deus na minha vida foi forte demais. Nunca foi diferente. Nesses anos todos, eu estou aqui contando depois desse acontecimento, esta grande obra na minha vida. Certamente você tem a sua lembrança também, quando você foi tocado pelo poder de Deus. Como isso é importante, não é verdade? Eu tive uma ovelha aqui nessa igreja, e ele faleceu idoso, cabeça branquinha, seu Milton. E o seu Milton, todo domingo, ele passava lá na porta e falava assim: mais uma semana para aumentar o meu tempo de nascido de novo. Mais uma semana. E quando ele fazia aniversário, então, anualmente, ele falava: mais um ano de vida em que eu nasci de novo. E ele falava isso com uma alegria, com contentamento, com uma satisfação maravilhosa. Meus queridos, o que acontece aqui no texto, conforme João relata, é algo que vem mostrar a explicação de Jesus, justificando o seu ministério. E nesse trecho que nós lemos, ele se dirige aos seus críticos, porque ele havia acabado de fazer um milagre, havia acabado de realizar uma obra entre as demais, que o fez conhecido na Judéia, que o fez conhecido em Samaria, naquela região toda ali, e ele era duramente criticado, chegaram ao ponto de dizer que ele fazia aquelas coisas todas em nome do maioral do diabo, lá do inferno, falava: você faz isso em nome de Beelzebu. E Jesus, então, ele foi criticado também porque, além disso, ele sentava com pecadores e pessoas que eram abjetas da sociedade, e ele sentava, comia e bebia com essas pessoas, gastava tempo na casa dessas pessoas, ficava ali às vezes dias, onde ele pregava, onde ele fazia as suas obras, curava enfermos, ressuscitava mortos, mas a maior obra que ele fazia, ele tocava o coração dos seus ouvintes e ele as abençoava. Muitas vezes dizia para elas: vão e não peques mais, ou a tua fé te salvou, ou perdoados foram os teus pecados. Então Jesus foi criticado por conta disto, por conta das suas obras. Então ele faz uma explicação, ele justifica o seu ministério, mostrando quem ele de fato é. Se você prestar atenção e reler, não só os versículos 19 a 29, mas todo o capítulo 5, você certamente será tocado por uma
expressão de amor da parte de Cristo. Você verá um Cristo comprometido com o pecador. Você verá um Jesus Cristo disposto a receber e acolher aquele que está cansado, aquele que está oprimido, aquele que está sofrendo. Você verá Jesus Cristo oferecendo salvação. Você verá Jesus Cristo manifestando a graça de Deus para aquelas pessoas. E é tocante observarmos as palavras como estas que nós aqui vimos, Jesus falar a respeito da conversão de uma pessoa quando ela ouve a voz divina e ela é tocada por esse poder, e ela então é chamada de morta, ex-morta, agora ressuscitada. Então aqueles ainda que estejam mortos serão ressuscitados, ganharão vida de novo. A vida de pecado, a vida na condenação, a vida sem salvação é uma vida morta, é uma vida sem esperança, é uma vida cruel. E aí se aplica o sentido bíblico, a pessoa estar morta no seu pecado. Todos estão mortos nos seus pecados, mas Cristo dá vida. E aí então em seguida Jesus Cristo fala a respeito da segunda ressurreição. Haverá um dia em que os mortos físicos, agora não é o morto espiritual, os mortos físicos ouvirão a minha voz, e serão levantados dentre os mortos, e serão acolhidos na glória, serão acolhidos no céu, e então viverão a eternidade lá na glória. Meus amados, Jesus Cristo então defende, explica o seu ministério de poder, o seu ministério de amor, o seu ministério de misericórdia, o seu ministério de salvação. E quando eu vejo o Senhor Jesus Cristo e leio essa passagem bíblica, eu vejo aqui algumas lições que valem a pena nós considerarmos nesta mensagem maravilhosa. A primeira delas, Jesus explica quem Ele é como Deus, agindo para o bem das pessoas. Ele explica quem Ele é, Filho de Deus. Ele manifesta o poder de Deus, o Criador, o Pai. E Ele então age como enviado para trazer coisas boas para a pessoa, fazer o bem na vida das pessoas. E esse bem, ou essas coisas boas, é diretamente ligada à restauração da vida, à salvação, à transformação que a pessoa precisa, que a pessoa necessita. A prova desse grande ato de Jesus Cristo se encontra no versículo 19 ao versículo 24. Olha o que diz aqui. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, nada pode fazer por si mesmo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honrem o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o bem, esse é o benefício, esse é o motivo de Jesus se manifestar amorosamente àqueles que o criticavam, àqueles que o julgavam. Eu vim trazer salvação, eu vim trazer vida para vocês. Será que vocês não entendem? Meus amados, como eu disse no início da pregação, é muito importante guardarmos em nossa memória esta mensagem, a mensagem que fala do dia em que nós fomos alcançados, do dia que nós somos achados, do dia que nós somos encontrados. Eu não conheço a história de todo mundo aqui, mas teve um dia que você foi tocado por esse poder de Deus.
Jesus veio para isto. Por isso Jesus é o seu Salvador, Jesus é o meu Salvador. Por isso que nós precisamos guardar esta crença, por isso que nós precisamos confirmar esta certeza diariamente em nossas vidas. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, eu não sou salvo porque eu sou especial, não, porque eu fui alcançado por Jesus. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Cristo, ouvir e receber a interferência do Espírito Santo é algo extraordinário na vida de uma pessoa. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque certamente, a partir desse momento, algo novo vai iniciar, uma nova vida, uma nova realidade, uma nova caminhada, uma nova jornada, que só encerrará quando partirmos desta vida. E quando Jesus voltar, e quando Ele voltar, mesmo que estivermos mortos, lá no túmulo, nós ouviremos a voz de novo, pela segunda vez, a voz de Jesus dizendo: vinde a mim. Que outra esperança maravilhosa, maior que essa nós temos? Quando Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Não há. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa segurança, a segurança da fé cristã. Ao explicar o seu ministério, Jesus explica como Deus age para o bem das pessoas. Deus agiu para o seu bem, meu irmão. Ofereça-se em sacrifício de vida ao Senhor na sua vida. Não se esqueça disto. Foi Jesus que te salvou, não foi você que se salvou. Foi o chamado irresistível do Espírito Santo que mudou a sua forma de pensar. Não foi você que mudou a sua forma de pensar. Foi Ele que te converteu, não foi você que se converteu. Foi Deus que te recebeu, não foi você que correu para Deus. Aqueles que ouvem a voz estão recebendo algo de Deus. Por isso, não se deve endurecer o coração, mas antes abri-lo para receber o amor, a misericórdia, o poder de Deus. Em segundo lugar, eu olho aqui para essa justificativa, essa explicação do ministério de Cristo diante daqueles que o criticam, diante daqueles que o rejeitam, diante daqueles que o negam. Quando Jesus abre a porta, mostra que Deus abre a porta para qualquer um que esteja disposto a ouvir a sua mensagem de graça. Ele abre a porta do céu para aquele que quer e recebe a salvação e cura para a sua alma. Olha o versículo 25, diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele abre a porta. Por isso que em outro momento ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que não passarem por mim estão fora do aprisco. Em outro momento ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ele também diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está centralizando nele aquele momento, e nesse momento para nós, aquilo que significa a oportunidade de salvação que Deus dá às pessoas. Todos serão salvos, todos atenderão, todos passarão pela porta? Não, infelizmente. Mas aqueles que passam pela porta se tornam ovelhas do pastoreio de Cristo. Ele é o nosso supremo pastor. Jesus é o nosso pastor. Queridos, nós precisamos também nos lembrarmos disso.
Eu sou apenas um homem que carrega o título de pastor, em alguns momentos sou chamado de reverendo, mas eu não sou nada a não ser um instrumento nas mãos de Deus. Chamado qualquer chamado para poder estar aqui, pregar, discipular, aconselhar, acompanhar, que chamam de pastoreio de ovelhas. Algumas pessoas podem nem gostar tanto do pastor que tem, outros amam exageradamente o pastor que tem, mas ambas as condições não importam, o que importa é que o Jesus Cristo, o Senhor, é Senhor sobre a sua vida. Ele é o seu pastor. Há muitos momentos na nossa vida que outra coisa não importa senão isso. As pessoas não nos entendem, as pessoas não conhecem os nossos corações, as pessoas não conhecem os nossos sentimentos, as pessoas não compreendem aquilo que estamos carregando, a nossa dor, a nossa angústia, assim como também as pessoas não conseguem entender a consagração que temos, a nossa comunhão com Deus, que é íntima, que é pessoal. Mas tem alguém que conhece, tem alguém que está vendo, é Jesus, aquele que abriu a porta do céu para entrarmos nela, por ela. Aquele que nos recebeu, aquele que veio dar vida, aquele que nos chamou e nos trouxe da condição de desgraça que estávamos para uma condição de graça agora na presença de Deus. Jesus, ao falar sobre o seu ministério, ao justificar-se perante aqueles que o criticavam, até algumas autoridades religiosas daquela época, ele estava dizendo: olha, eu vim abrir a porta, e qualquer um que esteja disposto a ouvir a minha mensagem de graça, de salvação, e deseja cura para a sua alma, eu estou aqui para receber. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A essência da vida do crente é exatamente essa, estar sob o pastoreio de Jesus. Muitas vezes nós olhamos e pensamos sobre Jesus de uma maneira quase que indefinida. Ele afinal está me julgando ou ele é aquele que dá tapinha nas minhas costas? Às vezes pensamos em Deus, o Pai, o Criador, como aquele severo, que pune o pecador, que destrói a vida de uma pessoa. O Espírito Santo, às vezes, nós até nem nos lembramos dele. E aí vivemos a nossa vida e estamos ali na nossa caminhada, no dia a dia, tentando sustentar a nossa vida de crente, a nossa vida religiosa, a nossa vida na igreja. E nem sempre nós vamos nos lembrar a respeito desta questão. É Jesus que conhece o nosso coração. É Jesus que conhece cada um de nós. É Jesus que um dia nos alcançou. Como é que ele faz isto? Ele fez isso quando estava aqui, como nós lemos na narrativa de João, e continua fazendo isso lá do céu, estando presente através da sua palavra, estando presente de forma invisível, estando presente de forma sobrenatural, e ele está falando ao nosso coração hoje. E ele está falando a muita gente que ainda não o conhece. E como o chamado, a voz dele é poderosa. Quem ouve a minha palavra e crê, receberá a salvação. Esta é a segunda ação do ministério de Cristo que nós precisamos guardar para sustentar a nossa fé e nos manter firmes até o fim da nossa vida. E por último, Jesus Cristo então, após falar da ressurreição espiritual, da salvação, da transformação, desse poder que age na vida das pessoas, ele fala sobre a segunda ressurreição, a ressurreição física. Jesus oferece a vida eterna aos que nele creem, ainda que estejam mortificados existencialmente e venham a morrer fisicamente, sem esperança e sem a vida eterna. Ele vem dizer: olha, aquele que creu está salvo e ouvirá de novo a minha voz, e eu chamarei e eles sairão do túmulo, serão ressuscitados. Ali naqueles dias havia
correntes religiosas, teológicas dentre os seus ouvintes e líderes que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Outros acreditavam. Hoje vejo que há pessoas também que esqueceram da ressurreição dos mortos. Alguns não creem na ressurreição dos mortos. Morreu, acabou mesmo. E por isso sofrem quando morre alguém da família, quando morre um companheiro, quando morre uma companheira, quando morre um parente, morre um amigo, porque não está considerando a ressurreição dos mortos. Meu irmão, o apóstolo Paulo chegou a explicar nas suas epístolas, dizendo, olha, consolem-se uns aos outros, e não fiquem sofrendo demasiadamente pela morte de alguém. Cristo ressuscitará. E não só ressuscitará, Deus ressuscitará. Assim como Cristo ressuscitou, foi ressuscitado, Ele também ressuscitará cada um dos crentes e colocará os seus crentes no céu, no reino eterno. Herdarão a vida eterna. Entrarão na eternidade com Deus. Esse é o objetivo da perseverança na fé. Esse é o objetivo da peregrinação do crente. Não é exatamente, pode até ser, mas não é exatamente ter vida longa. Aliás, a vida muito longa é cheia de canseira e de enfado. Há velhinhos que nós conhecemos que, não é fazendo acusação contra eles, até porque hoje é o dia do idoso, né? Mas os velhinhos que estão ali, doentes, que estão decrépitos de mente e decrépitos fisicamente, só dão trabalho, só sofrem. E é bíblico, a Bíblia nos explica isto. Canseira e enfado, estão fartos de dias. Às vezes numa conversa mais íntima, mais pessoal, eu digo assim, olha, eu não quero ficar tão velhinho assim não. Para sofrer, para não viver e para nem servir mais a Deus, para nem poder ir na igreja cultuar, para nem poder entoar os louvores, para nem poder adorar, para nem poder fazer as obras do Senhor, só para dar trabalho, eu prefiro que o Senhor chame antes. Não é porque eu sou masoquista ou porque desejo a morte, não. É porque eu sei que tem vida melhor do que essa aguardando. E é melhor descansar no Senhor. Eu não sei, você já pensou na sua morte sob esta perspectiva? Reverendo Osto, já pensou na sua morte sob essa perspectiva? Irmão, você já pensou na sua morte sob essa perspectiva? Ou você está, não, nem fale de morte. Eu tinha uma ovelha aqui que dizia para mim assim, pastor, olha, para de pregar sobre a morte, eu não aguento mais, eu tenho maior medo de morrer. Ô, minha irmã, precisa crer em Cristo, você vai ser ressuscitada, é melhor estar com Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tinha esta convicção, eu já não sei o que é melhor, se é viver para servir a Jesus, ou se é melhor estar com Ele. E ele está falando da morte. Então ele chega a dizer sobre a morte, eu combati o combate, eu completei a carreira. Ele diz, eu completei o meu ministério, agora o que me resta? A vida eterna. E Jesus está falando sobre isto. Vocês ouvirão a minha voz e sairão dos túmulos. Para onde? Para o céu. Lembra daquele hino, céu, lindo céu? Como esse cântico é maravilhoso, céu, lindo céu, nas moradas do céu. Nós precisamos falar mais do céu. Você precisa, meu irmão, em família, falar mais sobre a esperança do céu. Você precisa falar, meu irmão, mais para os seus parentes, para os idosos da sua casa, da sua família. Você precisa fazer uma importante obra, que é animá-los sobre o céu, a morada eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna, e nós cremos nisto, nós confiamos nisto, nós aguardamos isto.
Não é uma questão de ser hipócrita, nós queremos viver e queremos viver bem, isso é importante. Precisamos cuidar do nosso corpo, zelar, precisamos servir, precisamos gastar tempo com Deus, mas precisamos perseverar nas promessas, sobretudo na promessa da vida eterna. Precisamos perseverar nisto. Quantas pessoas, quantos crentes e descrentes já morreram, né? Quantos crentes que nós conhecemos que já morreram? Pois é, estão seguros no seio de Abraão, estão seguros com Deus, aguardando o dia da ressurreição para entrar em definitivo na morada do céu, quando ouvirão a voz de Jesus. Abraão vai ouvir a voz de Jesus. Adão vai ouvir a voz. Você também, Adão, mas o Adão lá do Gênesis vai ouvir a voz de Jesus. Todos os que morreram na fé ouvirão a voz de Jesus. E nós veremos uns aos outros face a face. Meus amados, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Então, isso me mostra uma questão e eu concluo a mensagem. Ele é a solução para a nossa vida. Ele é a nossa solução. Sua vida está difícil? Você está desesperançoso hoje? Você está marcado por algo que está marcando negativamente a sua vida? Você está em dúvida, você está com medo, seja lá, você está passando por provações, ou você está distraído achando que está legal do jeito que está e você não precisa se preocupar com a sua vida espiritual. Então eu te digo, irmão, hoje você está ouvindo Jesus falar sobre o porquê que Ele veio, e Ele veio para te dar vida. Então ouça a voz de Cristo e passe a segui-lo e a caminhar com Ele. Ande com Jesus, tenha Jesus na sua vida, abra o seu coração, Ele veio para te dar vida. Hoje vida espiritual, porque você está vivo fisicamente, e quando chegar a hora, a vida eterna no céu. Melissa, que assumiu o seu compromisso de vida com Deus, publicamente perante a congregação, perante a família, perante o pastor e o conselho da igreja, ouviu a voz de Jesus, entregou sua vida ao Senhor e assumiu o seu compromisso de viver com Deus. Faça como ela, se você ainda não fez. E se você já fez, persevere na fé e siga adiante, porque o Senhor peleja contigo, a sua peleja. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, vamos aqui colocar nossa vida como igreja de Cristo junto do Senhor Jesus. Ó Senhor, nós